Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida. E hoje nós estamos aqui com um tema muito curioso. Talvez você viu aí essa propaganda nossa e você até pensou assim, nossa, como assim? Luto por perda de suicídio, né? Quando a pessoa perde alguém e essa pessoa suicidou. Tem alguma diferença? Por que trazer esse tema? Não bastava falar sobre o luto, mas precisava falar do luto por suicídio? Pois é, nós acabamos de encerrar um mês muito importante, que é o mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês onde a gente fala sobre a prevenção do suicídio. Então, por isso, nós trouxemos esse tema para agregar um pouco mais para você que talvez tenha um familiar que teve tentativa de suicídio e que se foi pelo suicídio. E para falar desse tema, nada mais, nada menos, da minha convidada especial dessa noite, é a Maria Helena Sodré. Ela é psicóloga e já vai se apresentar para você conhecer um pouquinho da trajetória dela. Fique à vontade, Maria Helena. Obrigada, Cleide. É um prazer, né? Uma satisfação estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É um tema... o luto, né? Ele já vem com uma carga muito pesada, mas eu falo que a gente precisa enfrentar os desafios, né? E a gente, como psicólogo, que a gente está trabalhando, atuando sempre, a gente vem muito nessa área. Vamos enfrentar os desafios. E eu já tenho aí, né, uns 15 anos de profissão na psicologia clínica. Passei por outras psicologias, psicologia educacional, psicologia social, na área social, e hoje meu foco é a clínica, né? Atuo com intervenção de adultos, adolescentes e adultos e casais. E o meu foco é trabalhar exatamente os traumas, né, e a regulação emocional, as questões emocionais. E o luto não deixa de ser, né, um evento traumático. Com certeza, né? Principalmente, né, por essa ocasião. Então, a gente vai falar um pouquinho e eu peço você que está nos ouvindo, né, que conhece alguém que perdeu um ente querido, perdeu um amigo, né, um familiar, que envie, nem peça para compartilhar, manda, compartilha aí você também, para que esse podcast vai ficar gravado também, né? Sim, sim. Pode ser compartilhado também aí. Então, eu peço que você participe conosco. Muito obrigada. É muito importante, né, o que você falou, Maria Helena, porque eu vejo que as pessoas têm tão pouca informação sobre esse assunto, até mesmo por isso que você falou, um assunto pesado, é um assunto que às vezes as pessoas não querem falar, né, que traz um pouco de resistência ao falar. Mas você, né, com a sua experiência, a sua expertise aí de psicóloga, o falar pode ajudar uma pessoa que está passando pelo luto, tanto um profissional falando do tema, quanto a pessoa que está passando falar disso. Qual que é a sua experiência com relação ao falar? Bom, falar já é um processo de cura, né? Sim. O próprio desenvolvimento de compartilhar suas emoções já automaticamente já nos conduz a um processo de cura. Então, por que é tão difícil, Cleide? Por motivo, né, de vergonha e medo. Então, são dois motivos que dificultam as pessoas falar sobre o luto, falar sobre a morte, né? E esse processo de vivência de luto por suicídio, ele traz muito essas questões que chocam, né? Que é a culpa, a responsabilização, né? E o medo e a vergonha, principalmente a vergonha. Então, quando se fala, a gente vai quebrando o tabu, a gente vai trazendo pessoas, né, para discutir conosco, ter eu diria que um compartilhar das emoções, das vivências, e isso já traz, sim, um processo de cura
viver esse momento. Você me fez lembrar um poema, né, do Shakespeare, que fala: falar pode aliviar dores emocionais. Exatamente, Né? né? E a gente, né, vive isso o tempo todo. A gente acompanha pacientes que chegam e têm a dificuldade de falar, nem inicialmente, mas que em seguida consegue expressar e consegue ter aí, ressignificar, né, aquela emoção que trouxe e que talvez já estava ali há muito tempo guardado. Sim, e nesse processo do luto, Maria Helena, o que é fundamental para o psicólogo, né, para aquele que recebe essa pessoa no consultório? O que você acha que é o ponto assim principal que o psicólogo precisa ter nesse momento que ele se depara com uma pessoa enlutada? Bom, a gente tem o porquê do luto e o suicídio. Qual a diferença, né? As pessoas costumam perguntar qual a diferença do luto por motivo de doença, né? Por motivo de um Sim. acidente, e do luto por motivo de suicídio. Então, assim, o profissional que vai receber esse enlutado, ele precisa estar atento à intensidade daquela emoção, né? Normalmente, uma pessoa enlutada por motivo de suicídio, a intensidade da dor é muito maior, porque ela está ali com sentimentos, né, de responsabilização. Né? Pesquisas apontam, Cleide, que a cada morte por suicídio envolve de 10 a 50 pessoas próximas. Né? Então, a suicidologia, que é, né, a ciência que estuda esse tipo de acontecimento, traz muito o processo de trabalho que a gente fala de pós-venção. Né? Existe a prevenção, existe a pós-venção, que é esse acompanhamento. Então, é muito importante que o profissional esteja atento a esse momento de trabalhar essas questões, porque, junto ao processo de dor, vem o sentimento de abandono, de rejeição, né? Sim. De culpa, né? culpa. Então, junto a esse processo, vem muito esse sentimento. E você tocou num ponto, né, muito importante também, que é a vergonha, né? Porque ainda é um tabu falar que uma pessoa morreu por suicídio. Sim. E eu vim para a terapia trabalhar o luto de alguém que morreu por suicídio. Exatamente. Traz a vergonha à Traz tona. essa vergonha também, né? E a vergonha é exatamente carregada pelo sentimento de culpa, Sim. né? Da busca por responsabilização. Então, precisa-se ter esse olhar atento, principalmente quando esse evento ocorreu próximo a uma criança, e essa criança precisa de acompanhamento também. Então, os psicólogos que atendem criança, né, também está atento a esse momento, porque o luto traumático é mais intensificado quando acontece na fase, né, infantil. E ele pode ser prolongado aí, né, para o resto da vida, se não houver um tratamento, uma intervenção adequada. Sim, inclusive, né, no DSM-5-TR, nós temos agora a classificação, né, do luto prolongado. Exatamente. Porque até então o luto não era um transtorno, né? Mas entendeu-se que alguns tipos de luto que permanecem, né, que são prolongados aí, eles ou podem migrar aí para uma depressão profunda, né? Ou podem realmente ficar aí nesse campo do luto prolongado. A depressão não vou tomar água, gente. Eu acho que eu estou precisando de mais água. Isso aí. E toma na nossa caneca do espaço. É isso aí. Aí tem essa questão, né? A depressão, ela acontece com mais frequência também em casos de luto por suicídio. E uma coisa que você falou, a questão da vergonha, é muito importante esse olhar, porque também vem a questão da dificuldade nas relações,
Sim. Então, esse Há um afastamento, há um afastamento, né, de amigos, de familiares, de pessoas que, se fosse para dar aquela força em um momento de trabalho, né, dar aquela força Fosse um apoio, né, para a pessoa que está ali sofrendo com aquela perda, muitas vezes ela se afasta. Ela se afasta por medo de eu não sei o que dizer, eu não sei, eu posso nem perguntar algo, eu não sei o que falar, então ela afasta. Então, também tem essa questão do isolamento. Sim. A pessoa passa, né, Eu acho a que se isolar ou buscar o isolamento. Né? existe, eu acho que é uma via de mão dupla aí, né? Tanto a pessoa que perdeu, ela se afasta por vergonha, por querer não relatar aquilo, por esse sentimento de culpa, por essa tristeza, quanto o amigo se afasta por não saber o que dizer, por medo de perguntar o que aconteceu. Não é? As pessoas querem resposta o tempo todo, né? Sim. Querem resposta. Por quê? O porquê? O porquê? E tem essa questão, né? De tentar buscar o porquê, e aí, para não ferir a pessoa ainda mais, ela, às vezes, acaba se afastando. Né? Então, essa questão do isolamento também é uma questão muito séria, que acontece em famílias, né? em grupos, onde um conhecido teve essa questão experiência. do suicídio, né? É. Maria Helena, e é comum também de acontecer, por exemplo, um familiar cometer o suicídio e o outro, que não consegue vencer o luto, suicidar? Sim. Pode acontecer, né? Pode, né? Por isso a questão do trabalho de pós-venção é muito importante. Né? Esse trabalho, a gente chama as pessoas que estão próximas ali daquela pessoa que suicidou, a gente chama de sobreviventes. Nossa, não sabia dessa palavra. As pessoas próximas, as pessoas que estão ali, a gente chama de sobreviventes do luto. Então, é muito esse trabalho, essa atenção, e isso que a gente está fazendo aqui é muito importante para levar o conhecimento. Então, esse trabalho com os sobreviventes, né, é um trabalho de prevenção. Porque aquele que sobreviveu, né, ele, por ter essa demanda de culpa, de vergonha, de medo, de isolamento, ele pode, sim, né, ter um momento onde as emoções não estão ali equilibradas, né, não estão funcionando, né, da forma que a gente tem o potencial para funcionar. E aí ele pode, sim, ter ideações suicidas, né, e provocar e chegar ao ato. Porque, na verdade, né, a gente sabe que a pessoa que suicida, né, isso é importante também ressaltar para você que está aí nos assistindo, que a pessoa que chega ao ponto de cometer o suicídio, ela não quer acabar com a sua vida, mas ela quer acabar com algum sofrimento, com alguma condição que está sendo incômoda para ela e ela não está sabendo lidar, né? Inclusive, mais de 90%, né, das pessoas que suicidam estão em um sofrimento mental, passando por um transtorno mental, seja uma depressão, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar e por aí vai. Né? E mesmo os outros, menos de 10%, estão em algum sofrimento que levaram ela a cometer o suicídio. Então, é o aliviar da angústia por meio do cessar a vida. Né? E aí, a pessoa que está passando pelo luto, ela também está vivendo uma grande angústia, não é isso? Uma enorme angústia. Né? É uma sensação de impotência muito grande diante daquela situação. De não ter feito nada, né, para evitar. As pessoas, né, pensam sempre o que eu poderia ter feito, né, e não fiz. E isso envolve assim, familiares, amigos, né, vizinhos, às vezes... Pessoas do trabalho. Isso, eu já tive assim, relatos, né, de pacientes que disseram assim, naquele dia ela chegou no trabalho e não me deu bom dia. Aham. Então, assim,
ela já traz aquilo como assim, eu podia ter feito algo e não fiz, deu um sinal e eu não entendi, né? Aham. Então já traz esse contexto. Então, a angústia e o sofrimento dos sobreviventes, ele precisa de uma atenção. Né? E, infelizmente, ainda é um tabu buscar tratamento. Né? Exato. As pessoas confundem muito a saúde mental com loucura. Aham. Né? Então, existe aí uma diferença enorme nesses conceitos. Então, existe muito preconceito em relação à busca por entender, né, as suas emoções, entender o que é que eu estou passando, porque existe, sim, as estatísticas estão aí para nos mostrar que mais de 90% das pessoas que cometem suicídio estão com um transtorno mental, uma dificuldade, mas a gente tem aqueles também que fazem porque descobriu uma situação, né, que gerou um estresse muito grande e ela não teve condição de lidar com aquilo, né? Então pode ser um evento que aconteceu traumático, né? E ela não soube lidar com aquilo. Então, repentinamente, ali ela acaba buscando o meio de acabar com aquela dor, né, com aquele sofrimento. Então, a gente tem que estar atento às pessoas que recebem um diagnóstico grave, às pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade financeira ao extremo, uma perda financeira também deve, né, buscar entender. As pessoas que descobrem algo para a vida delas, por exemplo, uma traição ou algo do tipo, também a gente precisa estar atento. Então, as emoções, a gente precisa entender que elas são nossa amiga, ela é nossa amiga. Uhum. Né? Nosso sentimento, a nossa emoção faz parte da gente. Sim, a gente tem que saber usar a nosso favor, né? Exatamente. A gente precisa ter esse autoconhecimento, buscar uma ajuda, né, profissional para que consiga nos orientar em relação àquela emoção e àquela dor. Né? E o profissional, ele vai te ajudar na medida, né, com técnicas específicas, com conhecimento específico e, principalmente, com o sigilo. Né? Você pode ficar à vontade, vamos dizer assim, num ambiente profissional. Né? Então, a gente tem que estar atento, tem que cuidar, sim, da gente, das pessoas próximas, né? Mas entender que cada um é responsável por si. Sim, né? Sim, pelas suas escolhas. Pelas suas escolhas. Né? Nós sabemos as nossas dores, né? E nós temos que ir em busca de entender aquilo ali, porque é um sinal, uma dor é um sinal. Claro, né? claro. Então, se eu estou com dor de dente, eu vou ao médico. Se eu estou com dor na coluna, eu vou ao ortopedista. Né? Se eu estou com dor nos rins, eu vou procurar ajuda também de um profissional. Então, se eu estou com uma dor emocional, eu também preciso de um profissional. Sim. Né? Maria-Helena, e as pessoas tendem a buscar a ajuda médica de imediato para receber uma intervenção medicamentosa e não lidar com a causa, né? Não lidar com o problema. Sim, que é uma anestesia, né? E não tem como não sentir, né? Exatamente, nem pode, né? Porque senão eu falo que a vida sem emoção é uma vida sem sabor, né? Então você perde o sabor da vida. É o tempero, né? Então a gente precisa equilibrar o tempero. Sim, sim. É isso mesmo. Eu queria que você falasse mesmo sobre essa questão da terapia, porque, como você falou, é um tabu das pessoas procurarem um profissional, um psicólogo, para fazer qualquer tipo de tratamento. Mas, especificamente, para tratar o luto. Né? Porque a pessoa pensa assim, o que eu vou fazer na terapia? Né? O que o psicólogo pode me ajudar? Afinal, essa pessoa já morreu mesmo, né? Ela não volta, então eu ir lá e ficar contando isso não vai piorar a minha situação? Então, assim, fala um pouquinho de como é feito o trabalho com o luto, como que você faz, existe algum protocolo, alguma coisa que você trabalha que pode ajudar as pessoas a entenderem assim, então é isso, vai me ajudar nisso? Então, o processo do luto, ele precisa ser vivenciado, né? Sim. Não tem como a gente perder
né, alguém, um ente querido, ou alguém que a gente gosta, alguém de referência, e não vivenciar o processo. Então, a terapia ela vai nos ajudar no caminho. Né? Existem protocolos, existem formulários que a gente pode trabalhar, existem várias ferramentas que o psicólogo tem voltado especificamente para o trabalho do enlutado, né? Seja ele sobrevivente ou não. Sim. Então, ele vai ajudar no caminho. E a gente caminhar com alguém do lado é muito mais gostoso. Né? Sim. É muito mais prazeroso no sentido assim, eu não estou sozinho. Isso. Tem alguém aqui comigo. Então, nesse caminho, nesse processo, o psicólogo é o profissional mais indicado para estar ali. Porque se eu vou conversar com um amigo, se eu vou conversar com um parente, se eu vou conversar com um colega, né, eles também podem estar vivendo uma dor, né, semelhante, porque eu não sei qual que era a relação. Né, eu não sei se aquele colega, mesmo que não tenha relação com a pessoa falecida, mas ele pode ter perdido alguém também, e nem esteja também vivenciando um processo. Então, ele também pode estar precisando de ajuda. Então, o que eu preciso eu procuro um profissional, eu vou ter o retorno, né, desse trabalho, desse processo, vou entender que é bom, né, e eu vou poder indicar. Então, essa questão do luto, o mais indicado é um profissional, porque se eu vou em uma outra pessoa, ela também pode estar vivenciando um processo ou ter vivenciado um processo, inclusive ter tido uma vivência de um luto traumático também, né? E vai acabar ali eliciando ainda mais dores, ainda mais situações e pode que se pode misturar gerar com a mais minha conflito dor também, né? Exatamente, né? Se misturar com a dor da pessoa que sofre. E aí, nesse processo do luto, né, a gente ouve muito falar sobre as fases do luto. Você trabalha alguma coisa nesse sentido? Sim, né? A gente vai trabalhando toda aquela vivência, né, através dos processos que são apresentados. Então, assim, dentro da clínica, a gente tem todo um aparato, toda a ferramenta que a gente vai estar atuando junto com a pessoa enlutada, para que ele consiga ali ressignificar, né, trabalhar a aceitação, né, e toda a revolta, a tristeza, né? E, inclusive, a questão mesmo de não aceitação ou não entendimento negação, né? da morte em si. Né? Sim, sim. Então, de repente, as pessoas já têm uma vivência que estava tudo ok, entendendo aquele processo ali, mas, quando acontece na família ou quando acontece com alguém querido ali, ela revolta. Né? E aí, ela já tira todo aquele processo que ela já tinha aceitado, já tinha entendido que é um processo natural da vida, né? Esse encerramento, né? E aí ela começa a questionar, inclusive, a Deus, questionar, inclusive, né, a questão religiosa. Então, a gente trabalha também todo esse entendimento, né, de como que ela pode voltar a ter aquela vida, né, de origem ou de fé, se ela segue alguma fé, se ela tem alguma religião, nem alguns questionamentos, porque também isso é muito frequente na clínica. Né? Sim, sim. A pessoa vem com todo esse questionamento, que a gente fala mesmo que é a fase da revolta, a fase da barganha, que ela quer trocar, né? Eu daria tudo para ter essa pessoa de volta. A gente escuta muito isso, né? Muitos questionamentos, né? Sim, sim. Em relação aos porquês. Né? Exato. Então, esse é mais um dos questionamentos. É mais uma das coisas, né, que acontece. E outra coisa, Maria Helena, assim, que eu acho que é pertinente, né, nesse assunto que você está trazendo aí, tão bacana, é pensar que a morte é difícil de ser entendida em qualquer aspecto, né?
Ninguém quer perder, né? E a morte é um sinônimo de perda. E uma perda definitiva, Definitiva, né? Aham. definitiva. Porque, assim, mesmo que você negue, que você não aceite, no fundo, você sabe, não tem volta. Né? Exatamente. Mas, assim, eu costumo dizer muito, né? Dentro do trabalho da clínica, a morte ela não é um fim, é um recomeço. Sim. É um recomeçar. E a gente nós estamos recomeçando a cada instante. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Sim. Então, a gente está sempre recomeçando. Então, teve, né, aquela situação realmente traumática, triste, né, mas não é o fim. Né? Vamos recomeçar, vamos seguir. Né, com dor, né, e até a gente trabalhar isso. Mas é importante não fingir que não está ali. Sim. Né? Não colocar debaixo do tapete. Não colocar debaixo do tapete, não ter vergonha. Né? É algo muito significativo, essa questão da vergonha. A vergonha gera isolamento, fuga. Né? Então, vamos trabalhar isso aí. Né? Revolta, medo. Então, a gente precisa estar falando disso, né? Sim. E falar é prevenir. E eu gosto muito, né, dessa questão de prevenção, né, de promover assuntos, de levar assuntos, questões, porque é o conhecimento. Sim. Né? Então, o conhecimento salva. Com certeza. Eu tenho um livro, né, não sei se você conhece, deve conhecer, que eu acho muito lindo, da doutora Ana Cláudia, que ela fala assim, o título do livro é esse, né? A morte, um dia que vale a pena viver. Eu tenho esse livro. Ele é fantástico, né? Que ela vai falando de toda essa preparação mesmo, que você falou dessa finitude, que a cada dia a gente está morrendo. Então, por que não viver hoje o melhor dia da nossa vida né? E proporcionar isso para quem está ao lado da gente também, né? Exatamente. Então, assim, tudo que a gente puder fazer, tudo que a gente puder oferecer, se disponibilizar. Né? Lógico que por isso que o autoconhecimento é necessário, porque eu preciso saber até onde eu consigo ir. Isso. Né? Porque eu preciso delegar, eu preciso encaminhar, eu preciso mostrar uma outra forma de ajudar. Então, eu preciso de conhecimento. Sim. Porque depois que acontece, a gente vai tratar, né, aquele evento. Então, se a gente já fez, se a gente já caminhou, se a gente já produziu ali, teve aquele processo de acompanhamento, a gente fica mais tranquilo, né? Fica mais confortável naquele lugar. É verdade. Inclusive, assim, eu tive uma experiência, né, com essa questão do suicídio. Eu tive uma colega, uma amiga de trabalho, que o filho dela suicidou. Ele era um adolescente. E ela entrou num sofrimento muito grande. Eu já era psicóloga, só que a gente trabalhava no mesmo lugar, em funções diferentes, né, mas eu era próxima dela. E aí, durante mais ou menos 1 ano de sofrimento, todas as vezes que ela me procurou, eu não podia atendê-la porque eu não, né, eu era amiga, era próxima, eu sofri a dor também da perda do filho dela. Mas todas as vezes eu encaminhei, eu sugeri algo para ela, eu escutei, e teve uma vez que ela me pediu uma ajuda no sentido espiritual. Ela falou assim, eu queria que uma pessoa pudesse fazer uma oração por mim. Você conhece alguém que pode me ajudar? Falei, conheço, eu vou te levar lá. E aí eu peguei o carro, peguei ela, levei nessa pessoa, a pessoa fez a oração e nós voltamos. E daí 1 semana ela suicidou, do mesmo jeito que o filho suicidou. Ou seja, ela não suportou aquela dor, né? E ela cometeu o mesmo ato para acessar aquela angústia. Mas aí eu assim, sofri, claro, com a perda, chorei, fiquei muito triste, me questionei, mas, ao mesmo tempo, eu pude entender assim, eu atendi tudo o que ela me demandou, até o último pedido que ela me fez, que era procurar essa pessoa, eu acompanhei ela, né? Então, realmente, assim, é o que você falou, quando a gente consegue fazer o nosso melhor a cada dia para as pessoas à nossa volta, né, a perda se transforma
em uma perda menor, né? Exatamente. Uma dor. Assim, não é uma menor, mas é uma dor que você compreende que é uma dor, mas que você fez o que você, né, conseguia, que estava ao seu alcance, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que nós não somos responsáveis por salvar o outro. Sim. Né? A gente não tem essa responsabilidade. Nós somos, sim, colaboradores para ajudar o outro na medida que ele nos demandar. Então, também não tem como eu ir lá, ficar batendo na porta, indo toda hora, incessantemente, porque isso pode piorar a situação. Claro. Né? Então, eu preciso respeitar e falar para essa pessoa o que você fez. Eu estou aqui. Né? Você precisando, eu estou aqui. E, às vezes, ficar do lado, não precisa fazer nada, dar um abraço, acolher, só a presença, né? Saber que, só do outro saber que você está ali e que você está disposto a ouvir, sem crítica, né? Sem olhares maliciosos, né? Sem aquela questão de tentar buscar uma justificativa, uma resposta. Então, né, eu não preciso dizer, eu preciso ouvir. Sim. Né? E eu ouvindo, eu acolho. O olhar fala muito, né? Um abraço fala muito. Sim. O estar do lado ali, até se você conseguir, né, respirar junto com o outro ali, tentando acalmar, estar ao lado dele, ele vai se sentir mais confortável. E ele se sentindo mais confortável, ele pode falar, sim, eu não estou aguentando mais. Né? Se você não me ajudar ou se eu não encontrar, eu posso também fazer a mesma coisa. Então, Verdade. A gente escuta muito isso, sim, né? Sim. Maria Helena, passa tão rápido o nosso tempo aqui. Passa. Nós já estamos caminhando para o final e eu queria deixar à vontade agora para você deixar aí a sua mensagem final para quem está nos assistindo, o seu recadinho, ou recapitular alguma coisa e o seu agradecimento para esse público maravilhoso que nos acompanha. Assim, eu só tenho a agradecer também, né? Agradecer quem nos acompanhou, agradecer quem foi tocado por uma palavra ou outra, né? Uma frase, ou, às vezes, até sentiu, né? A vontade de conhecer a terapia, porque muitas pessoas, até hoje, né, nunca passaram por um processo terapêutico. Então, assim, conhecer a terapia, buscar entender mais um pouquinho do que acontece, né, dentro dele, com as emoções, os pensamentos. Então, eu fico agradecida pela oportunidade. E quem puder compartilhar, se pensou em alguém que precisa ouvir, né, algo que a gente comentou aqui, que compartilha também. E nós estamos aqui no espaço, né, Cleide, para atender, para acolher, né, e para caminhar junto. Isso aí. Muito obrigada, Maria Helena, pela sua presença, pela sua riquíssima contribuição, né? Que você volte outras vezes aqui para trazer tanta coisa boa. Com certeza. Né? Quero agradecer você que nos acompanhou aí durante esse podcast. Como a Maria Helena já deixou o recadinho, encaminhe para quem você acha que precisa ouvir isso. E, se precisar, você assista mais vezes esse vídeo, naqueles pontos que você precisa frisar bem, para você trabalhar as suas emoções. Quero dizer, né, que realmente nós estamos aqui no Espaço Treinando para a Vida, Maria Helena, como psicóloga, tanto no online quanto no presencial, para te acolher, para cuidar, para te ajudar nos seus desafios. Como ela mesma disse, né, percorrer um caminho difícil acompanhado é mais fácil do que percorrer sozinho, tá bom? Então, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigada.